Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Nós vamos estar falando de um dos maiores mangakás, quer dizer, de um dos maiores escritores, elaboradores, criadores dos mangás que já passaram por esta vida. Ele já não está mais entre nós, nasceu em 1947 no Japão e veio a morrer em 2017. Eu estou falando do Homem que Passeia, do Jiro Taniguchi. Aqui você já está vendo a capa original sem a capa geral que vem junto com a obra também aqui do Jiro, tá? Esta edição nacional foi feita pela Devir. Você vê aqui o carimbo da Tsuru, e a Devir, e tanto a Devir quanto a Pipoque Nankin, elas são responsáveis pela obra do Jiro ter chegado a nós com tanta força. O Jiro, que era um cara altamente idolatrado pelo Guilherme Del Toro, um cara que tinha uma visão muito clara, um apaixonado efetivo pelo trabalho gráfico, alguém que tinha suas narrativas de quadro a quadro, gostava da banda clara. Os seus desenhos, eles vão ser funcionais, então você parece que está andando com os personagens, aquela perspectiva de aspecto por aspecto, quer dizer, você vai vendo o movimento do personagem sem que ele mesmo se comunique verbalmente, graficamente com você. Você entende o que está acontecendo e mais, você vive diretamente as emoções desse personagem. O Jiro talvez seja um dos caras mais importantes, só que tem um problema. Ele não pode ser comparado. Se alguém gosta, por exemplo, das obras do Hiroshi Hirata, por exemplo, Preço da Desonra, né? Você não vai conseguir ver o Hiroshi Hirata junto com o Jorge Ito em vários movimentos. Existe uma diferença muito grande. O Kentaro Miura, com o seu Berserk, você também não vai conseguir encontrar, por exemplo, uma similaridade de temas, ainda que alguns movimentos do próprio Jiro tenham saído um pouquinho dessa temática que eu vou falar, mais propriamente ligada ao Homem que Passeia, tá certo? Outro cara muito interessante nesse sentido, já que eu falei do Hiroshi Hirata, é o Kazumuro Otomo, né, que fez Akira. Inclusive dizem que o Akira, ele vem a ser pensado primeiro pelo Hiroshi Hirata. Basta você então, que gosta disso aí, começar a pesquisar. A obra, ela é interessante, primeiro porque ela vai demandar a história do Jiro Taniguchi e vai demonstrá-lo como alguém que soube trazer a cultura dos mangakás orientais e fazer uma relação muito grande com as mesmas atividades na Europa. Não é à toa que você tem uma relação dele muito próxima com o Janjiro no livro Inacabado, um dos dois mangakás inacabados, Ícaro, né? E estou falando do Janjiro, estou falando de Morbius. Morbius, para mim, é uma das obras-primas da história dos HQs, dos mangás, conforme você deseje falar. Os gráficos, a coloração que lhe é dada, ela é espetacular. Eu tenho outras obras aqui, além do Homem que Passeia. Você tinha Crônicas da Era do Gelo, que eu falei aqui no canal, olha só. Crônicas da Era do Gelo, o mangaka número 1 e o mangaka número 2, espetacular. Se você quiser, você pode procurar por aí no canal do Virando as Páginas. Eu vou até deixar no final, talvez, algumas obras do Jiro Taniguchi para que você também possa lá visitar e ver. E o primeiro mangaka da Pipoque Nankin, e uma das obras mais primorosas do Jiro Taniguchi, Guardiões do Louvre, que mostra como o Jiro foi... ele teve uma simbiose com a cultura europeia e como ele vai ser muito bem recebido e ao mesmo tempo muito bem receptivo com o diálogo que vem da Europa para com o Japão. Então você tem gráficos, e essa aqui é um dos poucos mangakás do Jiro que são
coloridos, são pintados, né? E essa coisa da banda clara, essa situação dele, o desenho de quadro a quadro, a questão também voltada de aspecto para aspecto, os traços dele, as linhas são claras, não necessariamente ele preenche todos os desenhos que ele cria, mas ele dá aquela noção necessária da sutileza do seu pincel, sutileza do seu giz, sutileza do seu lápis. São obras significativas. Normalmente, além dessas questões, as pessoas às vezes precisam compreender as diferenças claras entre o que foi o Jiro Taniguchi. Por exemplo, aqui na minha mão, eu tenho aqui do Junji Ito os fragmentos de terror. Você não vai encontrar também aqui similaridade alguma, ou seja, o cara que está acostumado a ter uma atenção, uma relação com o próprio Akira, que eu acabei de dizer, com as obras do Junji Ito, ele não vai talvez se integrar tanto com o Homem que Passeada. Bom, tá lá. Você pode entrar com as Crônicas do Gelo, que é uma distopia em ficção científica. Você pode aceitar Tokyo Killers, que é outra obra sensacional do Jiro Taniguchi. Você pode ver Um Bairro Distante. Não, Um Bairro Distante já é algo similar ao Homem que Passeava. Um Bairro Distante, inclusive, virou filme. E O Homem que Passeava, O Homem que Passeia, foi a obra que deu ao Jiro Taniguchi uma projeção violenta, tanto na França quanto na Bélgica. Ele ganhou vários prêmios, e o próprio mangaka que aqui está, ele tem, eu achei muito legal isso, que primeiro ele mostra aqui o prefácio do Taniguchi Tosan, feito pelo Hermano Viana, e lá no final você tem com o cineasta, com o grafista Jean-Philippe Toussaint, uma entrevista dele ao Jiro Taniguchi, perguntando justamente sobre o conteúdo da obra e pela atividade da contemplativa e pelo passear, lá na página 235. Vale muito a pena você dar uma lida nisso aqui, até antes de ler o mangaka propriamente dito, tá? Essa entrevista foi de 2008. Por fim, a obra propriamente dita e a vida do Jiro Taniguchi vai ficar na sua mão. Aqui, a partir da página 241, mostra o primeiro trabalho dele com o auxílio do Careta Eia, e também o período da década de 60, na virada da década de 70, que na verdade a primeira grande obra foi na década de 70 que ele veio a fazer. Ele vai propor aqui a aproximação como assistente do grande Kazuo Kamimura, que é um outro grande gigante da obra do mangaka no Japão, tá certo? Uma das primeiras obras dele foi o Universo Revelado, e depois, por fim, ele terminou esse ciclo todo de obras com My Year. Você tem aqui no finalzinho também cerca de uma sugestão de livros que ele tenha feito durante um bom tempo. Então, Careta Eia, que eu já disse, lindo. Bochan Dijidai, Haruko Hito, Itobito Shirizu, Odoku Karumi, quer dizer, todos são obras que ele vem traduzindo. Ícaro, que depois é um argumento, que é um argumento de Moebius em 1997. Tenham esses dois HQs, esses dois mangás na mão, que vocês vão gostar muito. Então você tem vários argumentos literários que ele já tinha nos colocado. Muitos deles ainda não chegaram ao Brasil. O Kodoku no Gorumi, que para mim é maravilhoso, que é o Gourmet, que também eu acho que foi editado pela Devir e tem as mesmas... uma capa muito similar a essa do Homem que Passeia. Vale muito a pena a docilidade de um gourmet que vai passeando pelos restaurantes e tem as suas viagens, nesse caso, no gosto, no paladar, na sensibilidade e na diversidade de sabores. As principais premiações também estão sendo indicadas aqui: o Prêmio Shogakukan de Mangá em 1992, Prêmio da Associação dos Mangakas do Japão em 1993, 2 vezes ele ganhou no Alfeate de melhor roteiro, e depois também no Alfeate, só que agora de melhor desenho, agraciado como Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres pelo governo francês, e o Prêmio Cultural Osamu Tezuka, que é um dos maiores prêmios dados a um
mangaka. O Jiro conseguiu ser um cara fora do mainstream, se você parar para pensar, porque as temáticas dele são temáticas de contemplação. Nesse caso, talvez seja um arquiteto, porque em um dos capítulos da história parece ele lendo uma obra de arquitetura, e você começa a ver a viagem de um personagem que mora numa das cidades japonesas e que vai andando nas suas vizinhanças, se relacionando com as imagens, se relacionando com os personagens, de uma forma, na sua grande parte, emudecida, onde as suas comunicações são feitas através da imagem, dos atos e dos quadros. Essa coisa dele de trabalhar aspecto por aspecto faz com que você visite todos os quadros do mangaka como se você estivesse ao lado do personagem principal. Gostei muito desse primeiro. Tem aqui, naquela hora, eu não sei se eu falei do cachorrinho que aparece na capa, que o nome dele é Neve. Acho que é Haruki o nome do cachorro, não me lembro agora exatamente o significado de neve em japonês. Se você puder te dar, deixa eu ver, vamos criá-lo. Agora qual é o nome dele, não mostra. É um cachorro adotado dos vizinhos que deixaram ele para por lá, viajaram e deixaram ele sozinho em casa, eles acabam adotando. E é o primeiro capítulo, ele vai, até vou dizer para vocês, tomo por tomo, capítulos por capítulos, ele tem primeiro observando pássaros, onde ele vai encontrar o cachorrinho, e a observação de pássaros, depois apreciando a neve. Gente, apreciando a neve é uma parte interessantíssima da obra, porque mostra todo o grau de contemplação. Eu vou colocar de vez em quando uns quadros aí para você entender como é que é a grafia do Jiro, mas tem um aqui que é no capítulo 3º ou 4º, é Subindo na Neve. Subindo na Neve. Subindo na neve ou subindo na árvore, Armando? Agora não me lembro, são Subindo na Árvore. Tem um quadro espetacular onde ele consegue mostrar toda a perspectiva de contemplação dele, enxergando toda a sua vizinhança, todo o seu bairro, a partir de uma árvore, quando ele vai buscar uma espécie de aviãozinho japonês que as crianças brincavam. Então, Molhando na Chuva é outra obra interessante, outro capítulo interessante, que é quando ele prefere sair a pé e começa a chover, e ele vai se relacionando com a chuva a qualquer momento. Tem aqui no trecho das questões, tem um trecho interessante. Ele vem andando num desses capítulos e tem um senhor de bengala que vai andando na frente dele. E aí ele começa a andar mais rápido para tentar passar o senhor. Esse senhor, ao ver que ele está se aproximando, começa a andar mais rápido também. Eles vão meio que fazer uma espécie de corrida. Até que em um dado momento o senhor se toca, ele também se toca, e passam a andarem juntos. É mais um toque do Jiro Taniguchi de como é importante efetivamente a contemplação. Vai ter momentos em que você vai ver que o personagem salta um ponto antes do ponto necessário para que ele possa ir para o lugar de trabalho ou para a casa, verificando, participando, se interagindo com o ambiente ao qual ele vive. O Jiro, uma das questões que foram feitas a ele aqui e que me fez gostar muito da obra, elas estão inseridas lá naquelas entrevistas do Tosen. Ele vai perguntar assim: você se baseia em exemplos precisos quando vai falar do enredo das histórias e da própria caminhada? Ele responde: o modelo do caminhante sou eu mesmo. Mas esses passeios faço em busca de elementos que possam ajudar a construir histórias. Nesse sentido, não são exatamente os passeios naturais que trato como grandiosos. Eu caminho em busca de paisagens que seriam interessantes desenhar, situações que possam ser temas para as histórias. Se você tem, às vezes, momentos de grande ansiedade, eu sou uma pessoa ultra ansiosa, gente. Vocês não sabem como eu tenho que me tratar diariamente com relação a isso. Até mesmo vocês devem ver, de vez em quando eu respiro mais fundo aqui quando eu estou falando com vocês. Mas se você é uma pessoa muito ansiosa e quer de vez em quando fazer uma reflexão e pegar alguma coisa que vale a pena nesse sentido para um mangaka, eu indico o Jiro Taniguchi, mas de olhos fechados. E O Homem que Passeia, que foi realmente uma das obras mais expressivas do Jiro Taniguchi, que realmente colocou ele
Na prateleira da Europa, eu ainda acho o Gourmet Solitário muito melhor, gente. Todos os dois muito doces. Vejam lá o meu vídeo sobre os Guardiões do Louvre, como também a temática é muito parecida a essa questão efetiva do homem que passeia, que demonstra a maturidade de uma crítica no dia a dia, da perspectiva de que nós não somos seres que precisamos andar rápidos, não somos seres que precisamos estar nos preocupando com as nucleares, né? Não pode nem mais falar o nome, não somos homens que você não é necessariamente preso ao mundo digital, há um processo de relacionamento seu, tanto com o elemento natural, com a natureza propriamente dita, como para com a humanidade, para as culturas outras. Daí o Jiro Taniguchi ter tido uma relação tão próxima com os contextos europeus e ter feito essa espécie de ligação e, ao mesmo tempo, ainda que ele fosse um cara consagrado, conseguir fazer obras que fugissem do mainstream tradicional, fugissem. Dificilmente você vai, apesar de ter tido um filme a partir de Um Bairro Distante, que é uma obra que a Pipoca Nanquim está trazendo, eu vou comprá-la rapidinho. Não vejo a hora de ter este livro nas minhas mãos. Isso virou um filme, sim. Gente, vale a pena você estar com o Jiro Taniguchi para poder, uma musiquinha de fundo, não sei se vocês estão ouvindo aí, porque eu sempre ligo ali para deixar um tom mais suave nas nossas gravações. Gente, vale a pena você ver Jiro Taniguchi. Quando você estiver muito irritado, chega lá, tenta comprar o mangaka dele, tenta ver O Homem que Passeia, principalmente na minha fábrica. Tem um Zou no Inverno também, Passeio de um Zou no Inverno, tem também pela Devi, se eu não estou enganado. Tem aí umas 6 ou 7 obras do Jiro Taniguchi que não te prendem muito, mas ao mesmo tempo você fica completamente ligado com as temáticas que ele tenta nos mostrar. É um mangaka para você, pode vê-lo de uma forma rápida, em meia hora você vai conseguir ver isso tudo aqui, tá? Porque tem poucos momentos de diálogo. A relação do personagem com a sua esposa, os traços são os primeiros 18 capítulos, falam definitivamente do homem que passeia. Depois houve uma inserção de mais 4 outros capítulos que fogem um pouquinho do tema do Jiro. Então você vai ter na versão nacional 22 capítulos, mais ali você tem um prefácio, mas depois aquelas questões, perguntas, entrevistas com ele, mas no fim uma pequena história que vale a pena. Indico a você primeiro ver as questões feitas lá no final, ver também as questões com relação à história dele, sabendo que ele foi um cara muito pouco conhecido no Brasil, mas quando do seu falecimento ele ficou muito bem destacado pelo jornal O Globo, até porque o prefácio da obra é feita também a partir de um artigo que foi escrito no jornal na época. Jiro Taniguchi, O Homem que Passeia, Jiro Taniguchi, As Crônicas do Gelo, Jiro Taniguchi, Os Guardiões do Louvre. Eu indico todos os 3 vídeos para você ver e indico toda a história do Jiro Taniguchi que cair na sua mão em português. Se cair em outra língua, se cair mesmo em japonês, você vai conseguir, dependendo desse tipo de temática que ele traz, você vai conseguir entender, porque os quadros do Jiro parece que estão vivos até hoje. Nós perdemos Jiro Taniguchi em 2017, mas a sua alma, o seu espírito continua sendo muito bem representado naquilo que ele deixou como herança e como legado para todos nós. Mais uma vez peço a você, curta o canal, curta não, né? Eu sempre troco. Se inscreva no canal e curta os nossos vídeos, nossas resenhas, e te peço também, distribui isso aí, compartilha isso para todo mundo. O pessoal compartilha tanta besteira, compartilha então alguma coisa que não seja uma besteira, seja algo que possa estar aliançando e trazendo a gente mais para dentro da literatura e para tudo aquilo que nós temos no mundo das letras, tá bom? Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Virando as páginas, para a próxima semana, não sei o que eu vou trazer para vocês, eu ainda vou dar uma procurada, obviamente deve ser alguma obra que eu já tenha prometido lá no primeiro vídeo, quando eu falei da nossa trama, da nossa caminhada para o ano de 2022. Até lá, paciência, fé, tranquilidade e sabedoria com Jiro Taniguchi. Até mais!